Oi, tudo bem? Todo mundo consegue me escutar? Oi? Quem conseguir, dá um. Pode falar aqui nos comentários. Olá? Oi? Só 4 estão conseguindo me escutar? Ou todo mundo está conseguindo me escutar bem? Podemos iniciar? Se puderem, digita aí. Vocês podem digitar. Posso iniciar. Tá ok então, né? Tá, vamos lá. Semana passada a gente teve um problema, né, na nossa transmissão, a gente estava com um problema no áudio. Só que como a gente pôde ver agora, acredito que a gente não vai ter mais esse problema. Vamos lá, antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Leandro Marcos, sou consultor tributário. A gente tem uma expertise muito grande em varejo, em empresas de e-commerce, né? Atualmente a gente é um dos principais players hoje nesse mercado. E como eu vou mostrar nas próximas slides, a gente já atendeu diversas empresas líderes de segmento. O nosso foco aqui hoje é mostrar um pouco sobre como funcionam os regimes tributários e o que a gente tem visto de maiores dificuldades para quem tem um e-commerce, para quem pretende ter. Vamos lá. Bom, antes de tudo, a nossa história com e-commerce, com varejo, ela já é um pouco antiga, tá? Como vocês podem ver, a gente já trabalhou no Walmart, loja Americanas, na Já e outras. A gente atuou bastante forte em termos de cadastro tributário, simplificação tributária, até mesmo planejamento tributário. Um grande esforço que a gente teve foi em relação a isso. A gente atuou em regimes especiais para e-commerce, que eu vou falar também um pouco depois. Já atuamos também com planejamento tributário, resolver onde a empresa vai se instalar, entre outras questões, né? E até mesmo na revisão de cadastro. Não só com consultoria, mas também com contabilidade em geral para esse segmento. Esse é um ponto muito importante, porque é difícil, né? Quando a gente fala de alguém especializado nesse segmento, é algo assim bem específico e é difícil a gente achar. Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre o MEI, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, substituição tributária e por que você deve contratar um contador que entenda do seu negócio. Isso é de suma importância porque você vai entender, conforme eu for falando, as dificuldades que as empresas possuem quando elas não têm um contador que entenda bastante do seu negócio. Tá ok a transmissão, né, pessoal? Eu acho que é Ju Guerra, não tá entendendo? Tá ok, né? Tá ótimo. Antes de tudo, a gente vai falar primeiro do microempreendedor. Eu posso optar? Qual que é o limite? Como que funciona a nota fiscal e como é se ultrapassar o limite? Essas são algumas questões que quem tem um e-commerce ele deve saber bastante. Por quê? Será que é vantagem começar um e-commerce como microempreendedor? Bom, o que a gente tem reparado é que muitas empresas vêm optando isso pelo microempreendedor até por causa das variáveis como funcionários, né? Eles ou acabam tendo um funcionário ou até mesmo nenhum. E em questão de limite. Normalmente quando ele está começando, ele já não. É muito difícil ele já começar com um faturamento tão alto, né? Então, na maioria dos casos, não faz sentido ele já constituir uma microempresa, uma EPP, para iniciar a operação, né? Como eu falei, na maioria dos casos, tá? A gente tem algumas variações que são o seguinte: atualmente a gente tem um limite no microempreendedor, onde o anual é 60 mil. Isso é para o ano de 2017, né? Para o ano de 2018, isso tudo muda, porque o limite ele passa a ser de 81 mil.
Então, um microempreendedor que ele estava ali muito perto de estourar o limite esse ano, se até 81 mil for o que ele estiver planejando, pode ser muito interessante para o próximo ano ele ainda ser microempreendedor. Esse é um dos pontos que deve ser analisado para a tomada de decisão. Um outro ponto muito interessante é sobre as notas fiscais, né? É uma dúvida que a gente repara muito. Será que o microempreendedor ele deve emitir uma nota fiscal quando ele vende para o e-commerce? A gente sabe que a maioria das vendas são interestaduais. Será que ele deve emitir mesmo? Como que funciona isso? Bom, a gente tem uma legislação que ela não obriga a emitir, salvo se o consumidor final quiser. Eu recomendo, particularmente aqui, alguns clientes que a gente tem, eu recomendo a emissão, até por questões de burocracia, até mesmo de confiabilidade, né? É muito mais confiável você receber algo com nota fiscal, né? E apesar de gerar uma burocracia maior, a partir do momento que você está numa plataforma, essa integração fica bem rápida, entendeu? Ela nem é tão complexa assim. Então, eu recomendo a emissão da nota fiscal. Agora a gente tem que falar sobre aquele MEI, que ele está crescendo bastante, né? Tem muito MEI crescendo bastante. A gente pode até ver em algumas outras plataformas pessoas que vendem no Mercado Livre, que vendem muito, né? E o que acontece é o seguinte, como que funciona o limite? Bom, quando você ultrapassa o limite, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode sim ter uma tributação diferente, a gente tem que ver a questão dos 20%, a gente tem que ver quanto que passou, isso é muito importante até para saber que decisão que vai ser tomada, né? Então eu recomendo que quando você controle, apesar de você ser um empreendedor, eu recomendo que você controle o seu financeiro, né? Até porque a maioria das movimentações elas são bancárias, né? Então não adianta de repente você achar que não vai controlar seu financeiro e daqui a pouco você cair num cruzamento de dados, entendeu? Eu recomendo que você controle até para você não ter problemas futuros. Sobre o limite, o controle é de suma importância porque só com o controle você vai saber qual o limite real que você já vendeu e qual vai ser o limite que você não vai poder vender. Então eu recomendo bastante que você tenha total controle disso. Agora, depois que vira um microempreendedor, a gente tem um caso que a maioria das empresas acabam optando pelo Simples Nacional, né? Apesar de quando ele sai do microempreendedor e vai para o Simples Nacional, ele tem uma carga tributária muito maior, onde ele estava acostumado a pagar só uma guia, só um valor, a carga do Simples Nacional, na maioria dos casos, ela é muito superior, né? Só que é o ciclo, né? Então você precisa também saber como funciona, até para quando você crescer. Falando de Simples Nacional, que a gente deve saber? Será que vale a pena começar como Simples Nacional? Quando que eu devo optar? Eu vou dar aqui vou falar um pouco sobre como funciona hoje e como vai funcionar no próximo ano, tá? Porque em 2018 a gente vai ter uma série de mudanças que elas podem impactar bastante seu negócio. Então eu recomendo que você preste bastante atenção nesse ponto. Deveria começar como devo optar, mas já que eu falei em 2018, deixa eu falar um pouco do limite. Hoje a gente tem um limite de 3 milhões e 600. Só a priori, em 2018 você vai poder faturar até 4 milhões e 800 mil. Então ele adiciona quase 1 milhão e 200. Quase não, 1 milhão e 200 na verdade. Então é uma diferença assim bem relevante, né? E eu recomendo que você preste bastante atenção, porque o seu negócio ele pode sim se beneficiar do Simples Nacional para 2018. Quem deve optar? Quem deve optar no Simples Nacional? A gente recomenda uma empresa que ela não tem uma estrutura assim administrativa muito forte. Por quê? Porque ela saindo do Simples Nacional, ela passa a ter problemas quando ela for para outros regimes tributários, uma complexidade um pouco maior. E que ela também não tenha uma quantidade de funcionários relevante, né? Porque isso faz total diferença. Agora, se ela mantiver esses dois pontos, eu recomendo ser de suma importância. Não estou falando que são apenas esses dois pontos que podem definir se ela é do Simples ou não, mas esses pontos são essenciais para saber se você deve continuar no Simples Nacional
ou não. Mas, Leandro, qual que é a principal vantagem de estar no Simples Nacional? Uh, redução de burocracia, como eu já falei antes, né? O recolhimento apenas por uma guia, né? Que facilite muito se você não tem uma estrutura, como eu falei antes, né? Uh, um de maior benefício é também a redução dos impostos. No Simples Nacional a gente tem uma carga tributária que dificilmente a gente vai ter em outros regimes tributários. Até por questões de outros regimes tributários acabam sendo um pouco mais complexos e com a carga tributária pode acabar não sendo vantagem ir para outros regimes tributários. Eu acredito que para quem tem um e-commerce ou quem pensa em ter, o principal benefício em termos de burocracia, atualmente, né, que a gente está com uma liminar da STF, em relação à partilha do ICMS. Para quem não sabe, a partilha, né, que meio que faz um rateio, né, do percentual do emitente, do destinatário, uma empresa que, só te dando um exemplo, uma pequena empresa, né, que vende qualquer coisa para o estado, ela poderia ter que pagar em cada produto 3 ou 4 guias para embarcar. Então você está vendo a burocracia que ela acaba gerando para um cara que é um empreendedor pequeno. É uma burocracia assim muito alta, né? Que muitos ainda não conseguem entender como que funcionaria. Eu estou vendo aqui, pessoal. O pessoal da 3 já falou, tá? Já falou aqui sobre as perguntas, né? Eles estão moderando e a gente vai responder essas perguntas no final. Bia, só para te responder, não é que o Simples Nacional não é recomendado. Eu recomendo avaliar o seu cenário, o produto que você vende, a região que você vende, porque isso tudo impacta em submissão tributária, isso tudo impacta na sua projeção, tem que olhar também a sua operação dentro, tem que olhar a questão de faturamento, sua projeção, a quantidade de funcionários. Esse conjunto que vai fazer com que você opte pelo melhor regime tributário, que na maioria das vezes pode acabar sendo Simples Nacional, porque o que a gente tem observado é que a maioria dos e-commerce eles faturam de X até X, apesar deles venderem diversos produtos diferentes, a gente consegue mapear bastante eles. Ok? Vamos lá. Lucro presumido. Quando que a vantagem optar, Leandro? Para quem não sabe, o lucro presumido ele funciona da seguinte forma, né? O fisco presume uma margem que você tem de lucro sobre o seu faturamento e com essa margem é aí que ele começa a tributar os impostos. Então, vamos pensar, quando você tem uma margem superior a 8%, uma margem superior a 8%, eu digo novamente, pode ser vantagem você optar por lucro presumido, salvo algumas condições. Mas, Leandro, por que a margem impacta tanto? A margem impacta tanto pelo seguinte: o fisco presume uma margem, então o fisco vai tributar aquela margem. Se ela for superior, muda o cenário, porque você passa a, de repente, recolher menos impostos, mas com a margem que o fisco estipula, entendeu? Isso é bem importante até para você definir aonde que você vai optar. Isso eu estou falando para o imposto de renda para contribuição social, tá? Porque para o ICMS funciona o débito e crédito, né? Que é muito importante para quem não sabe, né? O crédito da entrada com débito na saída. Outra coisa, o Simples Nacional também passa a ter quando ele faturar acima de 3.600.000 até 4.800.000, tá? Essa é uma regra que muitas pessoas não estão se atentando, é uma regra nova. Isso é muito importante. Agora, respondendo ao segundo tópico, o que muda na folha de pagamento? Muda o seguinte: na folha de pagamento hoje, no Simples Nacional, você não vai recolher o CPP, mas as outras rúbricas. Imagina que você tem um custo de um funcionário no salário de R$ 1.000, só vou falar aqui de INSS, né? Onde você paga mais 20% de uma guia de INSS e mais um percentual sobre o SESI, sobre o RAT. Aumenta bastante o custo, né? O seu custo de folha de pagamento aumenta sim bastante. Então a folha de pagamento impacta sim na sua operação. Eu não recomendo olhar só os impostos sobre o faturamento, porque
se a gente tem uma mudança na folha de pagamento, eu não posso recomendar só olhar sobre o faturamento, né? Essa é uma questão bem importante. Burocracia. Burocracia aumenta sim. A gente tem algumas obrigações acessórias que você não tinha antes. Você passa a ter a partilha do ICMS, então a burocracia aumenta sim, tá? Mas ainda pode ser vantagem você estar no lucro presumido, tá? Salvo algumas exceções, pode ser vantagem se você está no lucro presumido, como eu te falei da margem, como eu te falei da folha de pagamento. Então, são alguns pontos que podem fazer, sim, total sentido estar nesse regime. Um outro ponto é o que? A gente não deve só pensar em burocracia. A partir do momento que diversos estados também têm benefícios fiscais. Posso falar aqui de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, entre outros. Então, apesar de você ter uma burocracia, você pode acabar, dependendo da sua operação, economizar impostos em relação a isso, né? Então, você tem que tomar essa decisão, porque pode ser muito interessante. A burocracia aumenta, mas como que a gente tem feito isso? A partilha do ICMS, como eu falei, né, que ele divide o percentual do destinatário e o percentual do remetente, ela tem um ponto muito interessante, que você pode ter uma inscrição no estado onde você vender. A gente sabe que a maioria das vendas do e-commerce no Brasil, atualmente, são concentradas no sul e sudeste, né? Então pode ser interessante, dependendo do seu volume de venda por região, é, abrir uma inscrição de contribuinte substituto nessas localidades, tá? Esse é um ponto, um requisito que a gente recomenda que você preste bastante atenção, porque pode ser de total, pode fazer total sentido ter uma inscrição em outro estado para a gente conseguir reduzir essa burocracia. Ok, vamos falar um pouco agora do lucro presumido. Lucro real, desculpe. Volto a falar da margem, tá? Vou falar só da margem porque a margem não é só um assunto muito importante, né? Mas ela faz total sentido. Qual que é a importância da margem? No lucro real, quando você for apurar todas as suas operações, fazer o confronto da receita, lucro, despesa, faz total sentido você saber a margem da sua operação, não apenas para controlar impostos, tá? Porque eu acho que a gente tem visto muito no segmento do e-commerce que muita gente pensa em faturamento, mas não conhece realmente a sua operação para saber optar qual vai ser a melhor alternativa, qual a margem dele, qual do mix de produto, quanto que ele ganha. Isso é muito de suma importância, mas isso, de repente pode até ser um assunto para outro webinar, né? Falar um pouco de gestão financeira. A importância da margem é muito importante, porque nesse regime a gente apura uma margem real, né? Então, se você tiver pouca margem, pode ser muito interessante para efeito de lucro presumido, para efeito de imposto de renda e contribuição social. Então, se a sua margem for muito apertada e de repente você consiga ganhar volume, pode fazer sentido sim você ser do lucro real, tá? Outro ponto é que o PIS e COFINS, como eu falei novamente, vão ser débito e crédito. Um pouco parecido, tá? Eles seguem alguns critérios diferentes do ICMS, tá? Falando a grosso modo aqui. Então, pode fazer total sentido, sim, você ser do lucro real, né? Agora, aumenta a burocracia? Bom, pessoal, vou ser bem sincero. Controle financeiro, eu acredito que até muitas pessoas falam de burocracia, mas independente do país que você está, se outros países têm uma burocracia menor, controle financeiro é essencial, tá? Não, pode ser chato, pode ser uma série de coisas, mas sem isso você não vive, né? De repente você está vendendo, tem um volume muito alto e está rodando no prejuízo. Então, isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Isso é de suma importância. Isso faz total diferença quando a gente fala de impostos, porque será que vai valer a pena eu estar no real? Muita gente fala isso, burocrático, Leandro, tem uma série de coisas, de particularidades. Tem sim, tem obrigações, tem uma série de coisas. Mas pode fazer total sentido se você tiver controle, se você tiver uma empresa que você conheça mesmo a sua empresa, né? Não apenas o seu produto. Então pode fazer total sentido você ser do lucro real. Entenderam? Fazendo total sentido.
A partilha do ICMS, né, a gente continua tendo, até porque o ICMS, tanto no presumido no lucro real, é o regime normal do ICMS, né, o crédito, o débito, então a gente não tem alterações assim na partilha, tá? Vamos falar um pouco agora sobre substituição tributária, né? Um assunto que a gente entende bastante, né? Que a gente até escreveu um livro agora recentemente, né? Falando sobre substituição tributária e as oportunidades, né? Porque muitas pessoas acham que é só burocracia. Concordo, tem muita burocracia envolvida, mas também tem muita oportunidade que pode fazer você ter uma competitividade bem maior que os seus concorrentes, né? Então você tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Bom, substituição tributária, ela impacta no fluxo de caixa? Sim, ela impacta sim. À medida que você compra a mercadoria onde você não tem caixa, né? A gente sabe que no Brasil é complicado, né? Essa questão de crédito, né? Muitas empresas sofrem com isso e como é que funciona? Eu recebo um produto e de repente, ao receber o produto, meu produto tem substituição tributária, eu tenho que recolher aqui. De repente você não sabe. E de repente você também não tem caixa para recolher. Ela impacta no fluxo de caixa? Sim. Mas você consegue resolver isso, tá? Como que você consegue resolver isso, Leandro? Existem regimes especiais. São Paulo e Paraná recentemente teve o Paraná Competitivo, que eles mencionam que existem regimes, como eu falei, né, para você tirar a substituição tributária da entrada. Vou cortar aqui qual a importância nesse primeiro momento, vou falar já para você recuperar, porque os dois estão muito interligados, né? Quando você tira a substituição tributária da entrada, e a gente sabe que a maioria das vendas são para consumidor final, sérias coisas, tem diferencial de alíquota, você antigamente não, até hoje mesmo, quando você não tem esse regime tributário, o que, que você faz? Você recolhe a substituição tributária na entrada e na saída você faz o diferencial de alíquota, né? Acontece o seguinte, quando você realiza esse procedimento, você teria direito ao ressarcimento da substituição tributária na entrada, porque houve uma quebra do ciclo da substituição tributária. Isso foge bastante do que é a substituição tributária. Então, diversos estados já possuem, São Paulo tem uma legislação assim, bem ampla falando disso, até mesmo outros estados. Então, é de suma importância você entender isso, tá? Porque isso pode ser muito importante para sua operação. É possível recuperar? Vou falar aqui mais de algumas oportunidades que a gente mencionou lá no nosso livro, que é o seguinte, margem de valor agregado, a gente vê muito erro de margem de valor agregado, a gente sabe que tem várias mudanças, elas podem ocorrer mensalmente, não existe um tempo prévio, e tem muita empresa recebendo produto com uma margem de segurança muito maior, uma margem de valor muito superior ao que é vendido. Essa diferença da margem faz total sentido você obter o ressarcimento. Vamos supor que você recebe algum produto e o fisco estipula que ele vai ser vendido, você compra por R$1, o fisco estipula que ele vai ser vendido a 1,50 e você vende a 1,30. Essa diferença do 1,50 a 1,30 faz total sentido, que seria os 20 centavos, você solicitar um reembolso, entendeu? Recentemente o STJ ele decidiu que você tem direito a isso, tá? Então, em último insight de repercussão geral, então faz total sentido, alguns estados já estão se movimentando, isso a gente pode verificar dependendo do estado, nos últimos anos, e isso é um valor assim bem alto, tá? Que você pode estar deixando na mesa. Entre outras situações, né, que quando a gente fala de submissão tributária. As alternativas, eu já falei aqui um pouco de regimes especiais. Se alguém quiser, eu posso até deixar o link depois do e-book e alguns textos lá no nosso site. Deixa eu digitar aqui. A gente tem bastante material sobre submissão tributária, sobre tudo que a gente envolve, né? A gente tem, como eu falei, um background assim bem forte em e-commerce, então a gente acaba tendo muitas coisas lá. Pessoal, eu deixei aqui do lado, para quem quiser, tá? Eu deixei aqui do lado direito. Então, praticamente isso, pessoal. Eu quis aqui mostrar para vocês como que funciona, que muitas pessoas não sabem ainda, e quais são as reais oportunidades, né? Falei um pouco aqui de
regimes especiais, falei um pouco sobre subvenção tributária e falei um pouco sobre sim, até o mesmo microempreendedor, né? Então, eu acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? Quando que você deve optar, se de repente a importância de você fazer um planejamento, né? A gente tem alguns cases aqui de contribuintes que eles conseguiram reduzir 3 a 4%, né? É, então a gente pensa, Leandro, mas isso é muito pouco. Depende muito. Se isso for, se você tiver uma margem assim, extremamente apertada, isso faz total diferença. Depende muito do seu volume, depende de uma série de coisas. Entenderam? Então, pessoal, a gente agora vai seguir para o último slide, né, que eu vou falar um pouco da importância, né, de você conhecer. Após esse slide, tá, a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal da 3 já tá separando aqui para a gente, né? E a gente já vai responder isso. Vamos lá. Qual a importância que você tem do contador? Não adianta muita coisa. Eu acredito que o empreendedor ele deve focar no seu negócio, né? Isso é de total importância. Conhecer os números é muito importante, mas você só vai conseguir isso se tiver algum contador que ele te ajude, né? Não é só para emitir guias, acabar gerando burocracia, né? A gente precisa de alguém que esteja bem próximo assim da gente e consiga. Esses pontos que eu falei de oportunidade, a gente repara que muitas pessoas não conhecem, até por desconhecer a legislação, até porque não é o foco, e até porque que a gente acaba vendo que eles não conseguem. Então eu recomendo bastante, né? Se você não tem, se você acha que de repente um morador ele pode mudar o seu negócio, acredito que ele pode sim, né? Ainda mais que a gente está no mercado de e-commerce, né? A gente sabe que ele é muito competitivo, né? A gente tem players aí que oferecem essa estrutura, e como eu já falei antes, né? Que a gente falou no início, que a gente já trabalhou com vários e-commerce grandes, e isso é de total importância. Quando a gente fala de contador, eu falo muito de especialização, né? Não só da gente, tá? A gente também conhece outros players que eles mexem, que eles trabalham, né? A gente fala de especialização, não uma especialização genérica, né? É uma especialização em entender realmente o negócio. Não só falar que entende de e-commerce, de repente não entender de partilha, não entender de split de pagamento, que muitas das vezes acontecem, não entender de marketplace. Então isso é de suma importância, tá? E faz total sentido, né? Na última linha lá, quando você for verificar o resultado, isso faz total sentido para você. Pessoal, agora a gente vai encerrar aqui e eu vou encerrar a apresentação do slide que eu falo e eu vou começar a responder algumas perguntas que vocês fizeram, tá? Só um minutinho. Vou responder a primeira pergunta do Davi, que ele fala que ele vai receber um capital de investidor e perguntou o que difere uma empresa física e precisa de um contador especializado. Davi, boa pergunta, né? Eu recomendo sim você ter um contador especializado, né? Porque a gente tem uma série de particularidades, como eu falei aqui agora, e quanto mais especializado ele for, eu acho que ele pode te ajudar muito mais, né? Eu acho que a gente está numa época de uma especialização, né? Eu acho que quanto mais nichado e especializado for o seu contador, ele vai poder te ajudar sim bastante. O que difere de uma empresa física, a gente tem a compra e venda que acontece com uma pessoa física, só que a gente tem algumas particularidades, né? Você de repente pode ter venda para o exterior, você pode ter venda para outro estado, e a gente sabe que a tributação ela muda bastante aqui de um estado para o outro, então isso pode fazer total diferença. Henrique, agora vamos responder a pergunta aqui do Henrique. No caso de subvenção tributária, a alíquota interna do Estado, irei usar extra 1% ou existe outra forma? Não entendi, Henrique. Se você conseguir falar um pouquinho aqui do lado, deixar um pouco mais claro, não entendi. Só vou falar, quando a gente estiver falando de subvenção tributária, você vai ter que olhar a alíquota interna, né, do seu destinatário e vai verificar outra coisa.
Não é verificar a alíquota interna, que de repente o Estado pode ter. A gente pode ver aqui no Rio que a alíquota é de 20%, mas a gente tem vários produtos, até mesmo cosméticos que a alíquota é de 27%, né? Então, você tem que entender como funciona também no destinatário para você calcular corretamente, tá? Existe sim uma forma de não emitir a guia da partilha no momento da venda, como eu falei anteriormente, é na inscrição de contribuinte substituto, tá? Hum, Vamos ver quais as outras perguntas. Marília quer saber quais são as faixas de tributação e quais serão as tributações para cada faixa em 2018. Bom, Marília, a gente tem uma tabela do Simples Nacional, né, para 2018 e essa tabela ela tá bem clara quanto a isso, tá? Eu posso até depois, você me manda e-mail, que eu até posso te mandar aqui o link da tabela, até para você saber um pouco mais. Outra pergunta do fiscal: é recomendável o lucro presumido com prestador de serviços ao invés de funcionário CLT? Isso é um caso um pouco complicado, né? Porque a gente tem três relações, pode ter questão de pessoalidade, uma série de coisas. Então, de repente, não adianta ele ser só prestador de serviço. Quer dizer, ele ser um CLT e ele está configurado como um prestador de serviço, tá? Você tem que observar algumas condições para não criar vínculo com ele, tá? Porque senão todo esse planejamento ele cai por terra. Recomendável. Henrique, em tipo, definir, estou com dúvida para categorizar nossos clientes como pessoa jurídica e contribuinte que compra para consumo. Bom, Henrique, o ideal seria você perguntar, né? Seria você perguntar, e eu não sei qual sistema você está utilizando, se utiliza algum RP, se ele tiver algum filtro para ele verificar se o contribuinte ele também tem inscrição estadual, tá? Porque a fórmula, não a fórmula de cálculo, mas quem vai emitir a guia, ela pode mudar quanto a isso. Vamos responder a pergunta no contato. Venda de vestiário no atacado. Quando vendo para pessoa física no cartão, precisa emitir o cupom fiscal. Então, não ficou claro. Você vende pela internet? Se você está vendendo seu nome, uma venda assim no balcão, né? A gente recomenda que você só emita a nota fiscal eletrônica, tá? Com isso você já resolve. Agora uma pergunta do Thiago: se a inscrição de contribuinte substituto é uma filial. Tem estado que opta, tem questões de filial e tem questões de só inscrição. O que a gente recomenda é que você só abra a inscrição de contribuinte substituto. Você vai ter algumas obrigações acessórias, mas você também tem esse benefício de recolher depois, tá? Ana, você falou do Simples Nacional, né? Então, é uma questão complexa, porque eu não entendo muito da sua operação, né? Eu acredito que quando você soma as duas, você pode sim, de repente, estar aumentando seu faturamento, né? Mas aí também a gente tem que ver se ela também poderia ser de outro regime, para não oferecer nenhum risco fiscal, né? Entendeu? Então isso é muito importante e muda um pouco o cenário, né? No e-mail tem opção. Vamos lá, pessoal. Empresa no Simples Nacional, vamos responder a pergunta do Marcelo. Empresa no Simples Nacional para vendas fora do estado tem diferença na apuração em comparação a vendas para outro estado? Bom, com a eliminado que a gente tem, né, no STF, você não teria uma diferença. O que você tem que tomar cuidado é submissão tributária, tá? Isso pode ser de suma importância. Quando você fala de apuração, a gente não vê tanta dificuldade, tá? Se bem que eu não falo nem na venda, tá? Tem que tomar cuidado que alguns estados eles têm uma antecipação do diferencial de alíquota, tá?
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eles pedem que você calcule uma diferença de alíquota logo na entrada da mercadoria, né? Esse é um ponto que tem que ser discutido, porque muitos contribuintes acabam entrando na justiça, né? Porque ele acaba também, ele não menciona que o contribuinte do Simples não pode, tá? Então tem que ser discutido e provavelmente alguns estados, se você tiver algum desses estados, que eu falei anteriormente, você tem que tomar muito cuidado. Uhum. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. Bia, o Ereli, ele pode sim ser uma vantagem, o Ereli, né? Mas ele também pode não ser. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, é um regime jurídico, entendeu? Ele é um tipo jurídico. Então, independente do seu volume de venda, ele vai mudar sim, porque ele pode acabar sendo a melhor vantagem se você não tiver sócio, se você quiser constituir uma empresa limitada e você já tiver o capital inicial, né, que eles recomendam integralizar. Hum, mais algumas perguntas aqui, pessoal? Deixa eu só ver aqui para me responder mais algumas perguntas. Leandro, como exemplo para nossa empresa se tornar substituto tributário, ela ficará isenta de recolher. Você tem que. O regime tributário, Carlos, ele é especificamente para isso, tá? Para você não ter que recolher essa ST na entrada. Então, consequentemente, como você só vende para consumidor final, o correto é você não pagar a subvenção tributária, né? Salvo alguns casos que você tem que analisar, né? Alguns produtos eles podem ter, mas isso aí ele pode variar conforme algumas coisas, né? Então você tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas a operação em si, como eu falei anteriormente, a gente tem até um post falando, só não me recordo se a gente tem a operação do Paraná, mas a gente tem a operação de São Paulo falando sobre isso, tá? Falando e até mesmo operação desenhada, tá? A gente foi bem específico nisso. Hum, Davi, quanto custa uma microempresa? Muito relativo. Isso depende de região, isso depende do trabalho, assim, de falar, depende também de conhecimento, né? O cara é especializado, o cara entende mesmo, o cara não entende. Então isso pode fazer total diferença, tá? Eu não consigo te passar uma média, porque até posso estar sendo evasivo, né? Então eu prefiro até não adentrar mais nesse assunto. O Thiago ele fala de brechas de incentivos. O Thiago, a gente já falou aqui, quando a gente está falando de subvenção tributária, até um pouco antes, a gente já falou bastante dessas oportunidades, tá? A gente já falou de oportunidade de São Paulo, Paraná e alguns outros estados. Então a gente tem bastante coisa e eles também tem bastante coisa lá no nosso site. Hum, Sendo micro, precisa emitir nota para venda na internet? Sim, precisa sim. Você precisa emitir nota. As alíquotas cobradas por cada estado, você pode ir lá no regulamento do semestre, né? O correto seria ir no regulamento do semestre de cada estado e, consequentemente, você conseguiria verificar se as alíquotas de cada estado. Vendas eu já te respondi, né? Mas eu vou falar novamente, né? Existe a forma onde você vai recolher unificado, né? E solicitar na inscrição de contribuinte substituto. ZK Importados, possuímos sim, né? Deixei até o nosso site. A gente já tem um background assim, bem interessante nessa área, né? Então a gente acredita que a gente pode ajudar bastante o pessoal que tem um e-commerce. Bom, pessoal, o meu e-mail está aqui na tela, tá? A gente vai encerrar, né? A gente já está com quase
50 minutos de transmissão e a gente vai encerrar, tá? Até por questão de limite de tempo. Meu e-mail está aqui se alguém tiver alguma dúvida ou solicitar. Esse é meu e-mail e a gente já pode tocar. Como eu falei, né, se alguém precisar também de uma ajuda em questão de contabilidade, alguma coisa nesse sentido, pode sim falar com a gente que a gente consegue sim ajudar, tá? Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail. Muito obrigado.